Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Nicolas, está começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre leitura, as coisas que nunca te contaram sobre a leitura e o quão importante ela é para a nossa vida, principalmente sendo cristão. A leitura nunca foi, tipo assim, muito parte da minha vida, então eu nem tô tanto assim no meu lugar de fala, mas de 6 meses pra cá eu desenvolvi o hábito da leitura e com isso eu peguei muito gosto pela leitura e me aprofundando mais, orando e meditando sobre o assunto, eu vi algumas coisas que eu posso trazer para vocês sobre esse contexto cristão e sobre a leitura em si, não somente da Bíblia. O primeiro ponto que eu queria falar com vocês é que Deus escolheu se manifestar através da leitura, através de um livro, né, na verdade. É louco a gente pensar que, tipo assim, os primeiros livros da Bíblia, né, que foram escritos por Moisés, então os mandamentos, Gênesis e tudo mais, cara, Deus escolheu passar para Moisés algo para ser marcado em um livro, né, no princípio ali nas tábuas e tudo mais, mas algo escrito para ser lido. Aí você vai falar assim para mim, é óbvio, Nicolas, que foi que Deus escolheu essa maneira porque era a única maneira que tinha. Mas, cara, para um pouco e pensa, você acha mesmo que Deus, que criou o universo, se limita com um contexto temporal, com um contexto de época? Cara, Deus, ele é Deus. Se ele quisesse, Moisés estaria no topo do monte e Deus teria descido um podcast, Deus teria descido o YouTube inteiro, sei lá, um computador, um PCzão, uma câmera para ele gravar um vídeo e postar. Mas não, cara, Deus escolheu usar a leitura para transmitir toda a sua vontade, toda a sua palavra. A Bíblia, cara, condiz, assim, contém nela toda a palavra de Deus. E é muito importante pra gente quando a gente entende isso, que Deus, ele escolhe a leitura, ele escolhe o livro, a escrita, pra gente poder ler e poder receber todo esse conteúdo com a maneira dele se comunicar com a gente. A gente conhece a vontade de Deus, a gente conhece o coração dele, a gente sabe o jeito que ele fala, tudo através de um livro. Então não é por acaso que a leitura ela é tão eficiente, ela é tão eficaz, que ela é tão importante para a nossa vida. Em Êxodo 34, 27, fala: Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve essas palavras, porque conforme o teor dessas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. Mano, uma aliança do Senhor foi estabelecida por palavras escritas, por um livro, para as pessoas lerem futuramente. Então é muito importante a gente ter esse hábito da leitura no nosso dia a dia, porque Deus, ele escolheu se transmitir através de um livro. Jesus, que é o nosso alvo maior, Jesus, que é a pessoa que a gente tem que buscar ser parecida a cada dia, ele meditava nas escrituras, ele lia, ele dedicava tempo da sua vida para conhecer o Pai através da leitura. Então é muito importante a gente colocar esse hábito na nossa vida. Eu sei que muitas vezes pode parecer chato, muitas vezes pode parecer cansativo, você pode ficar com sono, com preguiça, mas é importante. As coisas, elas não vêm do modo fácil mesmo. A vida, ela não é fácil, e esse nem é algo muito difícil que está sendo pedido para você. É apenas um pouco de renúncia de um celular, renúncia de um jogo de futebol, renúncia de um jogo de celular, renúncia de um tempo que você poderia estar assistindo uma série, um filme, fazendo qualquer outra coisa, mas você vai se dedicar a uma leitura, não necessariamente só da Bíblia. Pegar outros tipos de livros é algo que enriquece a gente, sabe? É algo que é necessário para que a gente tenha uma vida melhor, sabe? Se a gente apenas se abastece de conteúdo temporário e passageiro, só fica o dia inteiro rolando página de Instagram, vendo um monte de besteira e coisa que só vai destruir a nossa mente cada vez mais, a gente fica com o coração infrutífero. A Bíblia fala na parábola do semeador que tem algumas sementes, né? E quando o semeador está jogando as sementes, tem uma semente que ela cai no terreno espinhoso, ou seja, a mensagem, né? Quando Jesus, né, usa essa analogia, é como se fosse a mensagem chegando no coração de uma pessoa. Então, quando a semente cai na terra frutífera, ela cai, ela recebe água, nutriente, ela começa a crescer, mas logo ela é sufocada pelos espinhos. E a mesma coisa acontece com a gente. Muitas vezes a gente pode até receber a mensagem, receber a palavra, receber, mano, com o coração muito cheio, só que tantos espinhos na nossa vida, tantas influências exteriores, que estão, assim, ao nosso redor, elas vão nos fechando, elas vão nos reprimindo, elas vão tirando o nosso coração de Jesus. Então, qual tem sido o seu desejo maior? Às vezes não é nem sobre preferir Jesus, mas às vezes é sobre ter ele exclusivamente na sua vida, porque outras vozes te influenciando pode tirar os seus olhos dele. Então é importante essa questão da leitura da Bíblia, de buscar ele através do livro, porque é um momento, cara, que você precisa se dedicar, você precisa dedicar um tempo, você precisa prestar atenção. Então não é qualquer 5 minutinhos, não é qualquer 2 minutos que você para e pega um Instagram para ver um vídeo. É um tempo, cara, que você precisa
dedicar ali. A Bíblia ela fala, tem muito sobre esse aspecto da árvore, né, de gerar o fruto. Para a árvore crescer, ela precisa se enraizar, e se enraizar leva tempo, leva horas e horas e horas de dedicação, de realmente colocar Jesus como a sua prioridade. Então, essa é uma parte muito necessária sobre a leitura, não somente da Bíblia, mas qualquer tipo, você precisa se dedicar, e os frutos disso são muito positivos. Em Isaías 38 fala: vai agora, escreve isto numa tabuinha diante deles e anota num livro, para que fique registrado para o tempo futuro, para sempre, para todo sempre. A palavra de Deus ela foi eternizada através de um livro. Toda a vontade do Pai foi transmitida através dele. Então, por isso que também é algo muito importante essa questão da leitura. Em João 1 fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Se a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus e Jesus é o próprio verbo, é a própria palavra, quer dizer que toda a escritura condiz um pouco, contém um pouco de Jesus. Ou seja, onde a gente olha nas escrituras, onde a gente lê, qualquer conteúdo que a gente consome da Bíblia, a gente vai ver um pouco de Jesus lá. Então isso é sensacional. A gente olha, cara, para o consumador da nossa fé. A gente olha para aquele que veio nos resgatar e nos libertar. E ele tá lá, cara, na Bíblia. Ele tá lá num livro. Às vezes a gente banaliza muito, a gente se acostuma tanto com a Bíblia, mas ela é algo poderoso. Muitas pessoas morreram para a Bíblia chegar na sua mão agora. Muitas pessoas morreram para a Bíblia poder ter sido traduzida. E hoje a gente tá tão acostumado com ela que a gente banaliza isso. Eu já vi um testemunho uma vez de que num país perseguido, cara, onde o cristianismo ele é proibido, as famílias na igreja revezavam a Bíblia toda semana. Então, tipo assim, a primeira semana tal família pega a Bíblia, aí passou uma semana, aí a outra pega a Bíblia. Tipo assim, tem uma Bíblia para uma comunidade inteira. E a pessoa que estava contando esse testemunho falou que era muito nítido ver. Quando a família chegava com a Bíblia para entregar, ela estava tipo assim, totalmente cheia, satisfeita, feliz, alegre. E quando a outra pessoa recebia, ela estava tipo assim, triste, amargurada, para baixo, cansada, porque a palavra de Deus ela revigora. A Bíblia, cara, revigora. É muito importante que a gente se abasteça de conteúdos cristãos. Então, de pregações, de podcasts, ouvir sobre a palavra de Deus, saber do conteúdo é importante, mas a leitura é mais importante ainda. Mostra, cara, uma dedicação, mostra que você está realmente interessado em conhecer mais de Deus. O segundo ponto é ler a Bíblia, e tem a ver já com tudo que eu falei aqui. E tem um estudo, cara, que é muito louco, que fala assim: um destes estudos, realizado pela Universidade Emory, descobriu que ler afeta nosso cérebro da mesma forma como se realmente tivéssemos vivenciado os eventos sobre os quais estamos lendo. Mano, olha que maluquice. Esse estudo tá falando que quando a gente lê alguma coisa, o nosso cérebro ele recebe os neurônios, né, captam, como se a gente estivesse vivenciando aquela situação. Imagina, velho, que doideira. Quando a gente para ler a Bíblia, a gente tá vivenciando aquilo. A gente tá vivenciando da presença de Deus. Por isso que a presença de Deus habita na Bíblia. Até um estudo que não é cristão comprova isso. Às vezes a gente vê a ciência como um inimigo do cristianismo, como assim, nossa, que tenho medo da ciência e tudo mais, mas a ciência é um dos maiores aliados do cristão, porque ela comprova com bases científicas a nossa fé. O ateu olha pra gente, não consegue mais contestar, onde até cientistas, até pessoas que não creem, conseguem confirmar o que a palavra de Deus diz. Então é legal quando a gente para um pouco e vê esses estudos, porque mostra pra gente como é importante também o que a Bíblia diz, não somente num contexto religioso, mas até mesmo na questão normal, né, do dia a dia. Em Josué 1,8 fala: não cesses de falar deste livro. Antes, medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então meditar na lei dia e noite, tá com o coração realmente cheio da presença, cheio da palavra de Deus. Em Salmos fala a mesma coisa, né? Então quando tá falando, né, não se assente na roda dos escarnecedores, não fica ali nas conversas inúteis, mas busque a palavra, medita nele, Senhor, dia e noite, porque quando você tem prazer na palavra, é como a árvore plantada aos ribeiros, então você dá fruto na hora certa e tudo mais. Então a palavra de Deus, ela também traz frutos para o nosso coração. Quando a gente dedica esse tempo de leitura e de meditação na palavra, isso gera frutos, como a árvore plantada ao ribeiro, não simplesmente frutos artificiais ou forçados, mas frutos naturais, da onde vem diretamente do coração do Senhor. Em Atos 17:11 tem uma das passagens da Bíblia assim que eu mais gosto. Eu vou ler para vocês primeiro, depois eu falo um pouco sobre ela. Em Atos 17:11 fala: ora, estes de Bereia
eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Um pouco antes, Paulo estava nas viagens, né, dele lá pelo mundo, né, e tudo mais, e ele passa por Tessalônica, pela cidade de Tessalônica. E lá ele começa a expor o evangelho, falar sobre a ressurreição de Cristo e tudo mais, tal. Só que ele é muito mal recebido. Tipo assim, as pessoas não simplesmente rejeitam, elas atacam Paulo. Sabe esses negócios de caça às bruxas, de pessoa com foice, fogueira e não sei o que, queima, vai atrás, herege, não sei o que. As pessoas, tipo assim, ficaram com ódio de Paulo, de estar pregando sobre Jesus, que ele era o Messias e tudo mais e tal. Foram atrás dele, mano. Paulo teve que, fugir da cidade. Ele e a tropa dele lá teve que correr da cidade. E depois deles fugirem de Tessalônica, onde o pessoal não recebeu a palavra, eles chegaram em Bereia. E aí Paulo fala que os bereanos, que as pessoas de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Aí você vai pensar assim, pô, qualquer um seria, né? Depois do cara ser perseguido. Mas é legal quando a gente olha que as pessoas não simplesmente receberam a palavra que Paulo falou, mas eles examinaram na escritura e confirmaram tudo que foi dito. Mano, isso é uma parte essencial da leitura da Bíblia. Essa é uma parte essencial da gente se dedicar tempo de conhecer a vontade do Senhor, não ser enganado. Velho, no mundo que a gente vive hoje, a gente tem os ouvidos muito abertos, mas os olhos muito fechados. A gente ouve muita coisa, ouve falar de tantas coisas sobre a Bíblia e sobre Deus, mas a gente olha menos para Jesus, a gente olha pouco para as Escrituras, a gente vê menos o que é verdade e ouve mais muitas mentiras. Cara, a gente precisa estar atento a tudo que a gente recebe, não com o coração fechado, mas com o coração aberto mesmo, porém checando e examinando as Escrituras. Isso é muito louco, cara. Paulo não queria que eles simplesmente recebessem a palavra e aceitassem tudo. Ele queria, cara, falar aquilo que vem diretamente do coração de Deus. Eu acabei de ler um livro hoje que, tipo assim, é sensacional. Se chama Olhe para Jesus, do Douglas Gonçalves. E, mano, eu curti demais esse livro já no primeiro capítulo. Porque acabou o primeiro capítulo e já tem, assim, algumas dicas para essa leitura, né? E lá no final tava assim: examine todos esses textos que estão sendo falados aqui na Bíblia para você ver se eu tô falando realmente condiz com as Escrituras. Velho, é isso que tem que ser a nossa vida, tá ligado? A gente tem que examinar cada dia tudo que a gente ouve nas Escrituras. Porque, mano, o que eu tô falando aqui parece muito certo. Tô trazendo versículos, tô falando sobre Deus, mas se eu estiver falando alguma coisa errada, como você vai ter alguma noção? Às vezes você ouviu uma pregação na igreja, vê uma pregação na internet e tal. Muitas vezes, cara, é sim, cara, diretamente de Deus, muitas vezes é sim, baseado na palavra, mas mesmo assim a gente tem que estar com os ouvidos e com os olhos atentos, porque o mundo, cara, ele é mau. Mesmo pessoas que se dizem cristãs, mesmo que pessoas que se dizem falar de Deus, muitas vezes, cara, estão corrompendo a mensagem, estão falando coisas que não tem nada a ver. Por isso que a gente precisa estar atento e com o coração voltado para as Escrituras, para a gente discernir corretamente todas essas coisas. O terceiro e último ponto, que é muito legal e que sai um pouco desse eixo somente da Bíblia, é que Deus honra quem lê, independente da leitura. É claro, né, óbvio, que tem que filtrar as coisas que você consome, né? A Bíblia fala, né, que é comais, que é bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então não vai ler livro com conteúdo sexual, com coisa de religião, de bagulho distorcido, de coisa que não tem nada a ver com a fé que você acredita, com palavrão, com besteira. Cara, velho, é alguma coisa que vai te edificar. Tanto um livro cristão, quanto um livro de história, quanto um livro de ficção científica, sei lá, mano, vai pegar um Dom Casmurro, vai pegar um Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, um Harry Potter, um bagulho legal pra você ler, sabe? Sai da mesmice, para de chegar em casa todo dia depois do trabalho, da escola, ficar na cama até meia-noite mexendo, rolando feed, depois dormir, acordar cansado. Cara, vai fazer alguma coisa que vai trazer edificação para você. E agora eu vou falar o que traz para você a leitura, não só num contexto bíblico, mas no contexto até científico. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Sussex mostrou que ler ajuda a reduzir em até 68% os níveis de estresse. Durante o estudo, os sujeitos analisados diminuíram a frequência cardíaca e aliviaram a tensão dos músculos. Olha isso, velho, que maluquice. Quando as pessoas, elas leram, as pessoas que estavam sendo examinadas por esse estudo, elas diminuíram 68% do estresse e até tensões musculares. Então é mais do que simplesmente no seu cérebro, é até tipo assim, vai pro seu corpo, você fica mais relaxado, mais tranquilo quando você pratica esse hábito da leitura. Os benefícios da leitura não atuam no nosso cérebro apenas no presente,
Estudos apontam que ler pode ser uma forma de proteger a mente contra o surgimento de doenças neurodegenerativas. Segundo a professora Aline, quando lemos, melhoramos o funcionamento cerebral, o que ajuda a atrasar sintomas de doenças como demência e Alzheimer. Depois, esse estudo vai estar na descrição do vídeo. Eu vou deixar todos esses versículos, esses estudos lá na descrição para vocês poderem ver. E aí você vai falar assim, tá bom, mano, legal que tem benefícios pra saúde, a leitura e tal, mas como assim Deus honra quem lê? Mano, pensa bem, se Deus ele é o Senhor do universo, se Deus ele cria tudo, se ele dá a vida, se ele tira, se é ele que, a Bíblia fala, né, que nenhuma folha da árvore cai se Deus não der ordem, se Deus é o que controla e planeja todo o universo, você não acha que quando a gente lê e a gente recebe uma melhoria na saúde, se a gente recebe uma qualidade de vida melhor, não é Deus que tá proporcionando pra gente? Então, cara, é muito louco quando a gente olha isso, mano. Tipo assim, quando a gente lê, a gente tem melhora na nossa saúde, ou seja, Deus age na nossa vida, melhorando o nosso condicionamento, melhorando a nossa saúde, simplesmente por a gente ler, ou seja, ele honra o hábito da leitura. E é basicamente isso, mano, também é o que fala a Bíblia. Em Provérbios 15:14 fala: o coração de quem tem discernimento busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se da insensatez. Em Provérbios 4:7 fala: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, contudo, o que possuis adquire o entendimento. Então, a Bíblia também nos mostra bastante isso, principalmente em Provérbios, sobre o conhecimento, sobre trazer pra gente aquilo que vai nos trazer edificação e não só mais tempo perdido, não só mais desgraça do mundo. Hoje em dia a gente tem o termo, né, brain rot, cara, literalmente cérebro queimado, cérebro podre. Olha isso, velho, o que as coisas que as pessoas mais estão consumidas é titulado pela própria internet como brain rot. O que a gente, tipo assim, espera, mano, receber com tanto conteúdo sendo absorvido desse jeito? Então vamos começar a realmente parar um pouco, a desligar, cara, os nossos ouvidos e a nossa atenção para tantas influências externas e voltar os nossos olhos para Jesus, olhar mais para Jesus na Bíblia, nas Escrituras, dedicar tempo na palavra, usar o nosso tempo livre, cara, para algo que vai também trazer frutos pra gente. Então lê um livro, lê alguma coisa que vai trazer repertório pra conversa. Às vezes, cara, você tá numa mesa, você não sabe o que falar, as pessoas estão conversando, as pessoas estão puxando assunto, você tá lá, cara de idiota. As pessoas vão falar assim, ah, não sei o que, você viu o tal coisa, você conhece de tal coisa, estão conversando assuntos profundos e você só tá lá na sua cabeça. Tralaleiro, tralalá e morango do amor. As únicas coisas que você sabe é isso, tá ligado? Mano, vai adquirir repertório, vai adquirir coisa pra conversar. Parece que a gente age, mano, como se o mundo fosse acabar hoje. Ah, eu tenho que esgotar toda a dopamina do meu corpo hoje, então tem que ver todos os vídeos do YouTube, todos os Reels do Instagram. O cara tá até zerando o TikTok. Mano, o mundo não vai acabar hoje, cara. Ainda tem futuro, tem pessoas pra conhecer, conversas pra rolar, empregos pra você entrar. Imagina, mano, uma entrevista de emprego, numa redação que você vai fazer, sabe? Tem tantas coisas que é tão necessária a leitura pra nossa vida. Então começa a dedicar um pouco do seu tempo. No começo é realmente difícil, no começo é cansativo, no começo é chato, mas se você desenvolve esse hábito, se você desenvolve, cara, isso no seu dia a dia, começa com pouco e vai indo, o gosto vem, mano. Eu tô aqui a prova, velho. Eu odiava ler, não gostava de ler, comecei a ler, mano, eu dormia na metade da leitura, eu ia lendo na van pra ir pra escola, mano, passava metade do caminho, eu já tava assim, pescando, velho, querendo dormir, querendo parar. Mas, cara, hoje, mano, eu leio quando eu acordo, eu leio antes de dormir, eu leio na van, eu leio na escola, eu leio no meu tempo livre, se tornou um gosto, e, mano, que gosto bom. É muito mais gratificante, muito mais recompensador, cara, que os seus hábitos e os seus gostos sejam algo que vão trazer prazer, vão trazer felicidade, mas principalmente melhoria para sua vida. Então, uma atividade física, um hábito de leitura, conversas que vão proporcionar para você crescimento. Então, começa a voltar os seus hábitos, as suas vontades para coisas que vão produzir em você algo mais do que uma felicidade, uma alegria momentânea. Eu acho que esse é o vídeo. Perdão se eu falei muito rápido, se eu passei muito por cima, eu já tinha gravado esse vídeo antes, mas tinha dado errado, então apenas tipo assim, eu parei aqui para gravar de novo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um conteúdo que eu queria trazer para vocês, porque tem se tornado parte da minha vida nos últimos tempos. Eu não falei muito sobre como ler. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo como criar e desenvolver esse hábito da leitura, deixem aí nos comentários que eu vou fazer com o maior prazer do mundo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não faço ideia quanto que deu tempo, espero que não tenha dado muito. Compartilhe esse vídeo aí com todo mundo, aplique isso aí que eu falei pra vocês e tamo junto, falou!